Desde os primórdios da civilização humana, a humanidade tem olhado para o céu, para a terra e para o mar, buscando padrões, pressentindo mudanças. Milênios se passaram, e com eles, a complexa história do nosso planeta foi silenciosamente gravada em camadas de gelo, anéis de árvores, sedimentos profundos e até mesmo nas páginas mais antigas da nossa própria existência. Mas qual é o verdadeiro propósito dessa vasta biblioteca do tempo? Não é apenas para satisfazer nossa curiosidade acadêmica, mas para iluminar o caminho à frente. Vamos desvendar uma das perguntas mais cruciais da nossa era. O que os registros antigos nos dizem sobre o futuro climático da Terra? É uma jornada que nos leva através de eras geológicas e civilizações perdidas, revelando segredos que podem ser a chave para compreender o nosso próprio destino. Imagine a Terra como um gigantesco arquivo, onde cada evento climático, cada flutuação de temperatura, cada tempestade e cada seca é meticulosamente catalogado. Mas esses arquivos não estão em estantes empoeiradas. Eles estão embutidos na própria geologia e biologia do nosso planeta. As calotas polares da Antártica e da Groenlândia são talvez os mais espetaculares desses repositórios. Perfurando quilômetros de gelo, cientistas extraem cilindros, que são cápsulas do tempo congeladas. Cada camada de gelo representa um ano ou uma estação, aprisionando bolhas de ar da atmosfera daquela época. Dentro dessas bolhas, encontramos a composição química exata do ar, incluindo concentrações de gases de efeito estufa como dióxido de carbono e metano, que existiam há centenas de milhares de anos. Mas o gelo não está sozinho. As árvores, com seus anéis de crescimento anuais, são cronômetros biológicos. Anéis mais largos indicam anos favoráveis, com chuvas abundantes e temperaturas amenas. Anéis mais estreitos, o contrário. A dendrocronologia, o estudo desses anéis, permite reconstruir padrões climáticos regionais com uma precisão notável que se estende por milhares de anos. Nos oceanos e lagos, sedimentos se acumulam no fundo, camada após camada. Dentro deles, encontramos pólen de plantas antigas, restos de micro-organismos marinhos e até mesmo minerais erodidos de continentes distantes. Cada um desses componentes é um proxy, um indicador indireto e valioso, que nos conta sobre a temperatura da água, a salinidade, a vegetação terrestre e a intensidade das correntes oceânicas em um passado distante. E não podemos esquecer as formações rochosas, como estalagmites e estalatites em cavernas. A taxa de crescimento e a composição química desses espeleotemas são sensíveis a mudanças na precipitação e na temperatura da superfície. Juntos, esses registros formam um mosaico complexo, mas incrivelmente detalhado, da história climática da Terra estendendo-se por milhões de anos, muito antes de qualquer registro humano sequer existir. São as páginas mais profundas do nosso planeta, esperando para serem lidas. A decodificação desses arquivos naturais é uma proeza da ciência moderna. Através da análise isotópica da água presa no gelo, por exemplo, podemos determinar as temperaturas médias globais do passado. Isótopos mais pesados de oxigênio evaporam menos facilmente e se precipitam mais rapidamente, o que significa que a proporção de isótopos pesados versus leves na água do gelo polar pode nos dizer quão quente estava o planeta quando aquela neve caiu. Da mesma forma, as conchas de foraminíferos, minúsculos organismos marinhos encontrados em núcleos de sedimentos oceânicos, incorporam isótopos de oxigênio da água do mar, fornecendo outro registro de temperatura e volume de gelo. Essas técnicas inovadoras revelaram uma verdade inegável: o clima da Terra nunca foi estático. Nos últimos milhões de anos, nosso planeta tem oscilado entre períodos glaciais, menos as temidas idades do gelo, e períodos interglaciais mais quentes, como o que vivemos hoje. Os ciclos de Milankovitch, variações na órbita da Terra, na sua inclinação e na precessão do seu eixo, são os principais condutores dessas mudanças, em escalas de dezenas a centenas de milhares de anos. Eles alteram a distribuição da radiação solar que chega à Terra, agindo como um marcador do ritmo para as idades do gelo. Mas os registros antigos também revelam que as mudanças climáticas nem sempre foram graduais. Eles mostram evidências de eventos de mudança climática abrupta que ocorreram em questão de décadas ou até anos. Os eventos de Dansgaard-Oeschger, por exemplo, observados em núcleos de gelo da Groenlândia, foram aquecimentos rápidos, seguidos por resfriamentos mais lentos, que ocorreram repetidamente durante a última era glacial. Acredita-se que esses eventos tenham sido impulsionados por mudanças súbitas na circulação do Oceano Atlântico, alterando massivamente os padrões de calor e umidade em todo o hemisfério norte.
Outro exemplo é o Younger Druze, um período de resfriamento repentino e intenso que interrompeu o aquecimento Glacial há cerca de 12.800 a 11.500 anos atrás. Em apenas algumas décadas, as temperaturas no Atlântico Norte despencaram, os glaciares voltaram a avançar, e a vegetação mudou drasticamente. A causa mais aceita é o colapso do manto de gelo Laurentide na América do Norte, que liberou uma enorme quantidade de água doce no Atlântico, interrompendo a corrente do Golfo e o transporte de calor para o norte. Esses eventos são um lembrete sombrio da sensibilidade do nosso sistema climático e da sua capacidade de mudar, de forma drástica e rápida, com consequências globais. Enquanto os registros naturais nos oferecem uma perspectiva profunda de dezenas de milhares a milhões de anos, os registros humanos, embora mais curtos, fornecem um contexto vital para os últimos milênios. Crônicas medievais, registros de colheitas, diários de navios, documentos legais e até mesmo a arte antiga contam suas próprias histórias climáticas. Eles nos permitem conectar as grandes flutuações climáticas com o impacto direto na sociedade humana. Um dos períodos mais estudados é o período quente medieval TSE, 951 THC. Registros históricos da Europa, América do Norte e outras regiões indicam um clima geralmente mais quente do que o normal, com verões longos e invernos mais amenos. Na Europa, isso se traduziu em colheitas abundantes, crescimento populacional e a expansão de vinhedos para latitudes mais ao norte. Foi o período em que os vikings, aproveitando mares menos gelados e condições mais favoráveis, estabeleceram assentamentos na Groenlândia e até mesmo na América do Norte. Imagens de igrejas românicas, construídas no auge deste período, refletem uma era de relativa prosperidade, talvez impulsionada em parte por um clima mais favorável. No entanto, essa era de bonança não durou. Foi seguida pela pequena idade do gelo TSE, 1300 to 1850 D.C., um período de resfriamento global que teve impactos profundos e muitas vezes devastadores. Diários de navios e registros portuários da época descrevem rios e portos europeus congelando com uma frequência e intensidade que hoje nos parecem quase inimagináveis. O Thames em Londres era palco de feiras do gelo, onde barracas e atividades eram montadas sobre o rio congelado. Pinturas holandesas da época retratam paisagens de inverno rigorosas, com pessoas patinando em canais congelados. As consequências sociais foram severas. Esses registros humanos nos ensinam que o clima, mesmo em escalas de séculos, pode moldar o destino das civilizações. Eles demonstram a vulnerabilidade da sociedade humana, as variações climáticas e a importância de uma compreensão profunda desses padrões para a nossa resiliência. Então, o que toda essa história secreta do clima nos diz sobre o futuro? A primeira e mais crucial lição é que o clima da Terra é um sistema dinâmico, sempre em mudança. As variações naturais, desde os lentos ciclos glaciais de Milankovitch até as oscilações mais rápidas como a pequena idade do gelo, são parte intrínseca do nosso planeta. No entanto, a paleoclimatologia não serve apenas para nos mostrar que o clima muda. Ela nos oferece uma escala de comparação inestimável. Ao examinar os registros de gelo, sedimentos e anéis de árvores, podemos quantificar a magnitude e a velocidade das mudanças climáticas passadas. Isso nos permite ver que a taxa atual de aquecimento global, impulsionada pelas emissões de gases de efeito estufa da atividade humana, é virtualmente sem precedentes nos últimos milhares, e em muitos aspectos, até milhões de anos. A concentração de dióxido de carbono na atmosfera, por exemplo, atingiu níveis não vistos em pelo menos 800 mil anos, e possivelmente em milhões de anos. E o fez em questão de séculos, não milênios. Os registros antigos também nos alertam sobre os pontos de inflexão ou pontos de não retorno. Eventos como o Younger Druze nos mostram que o sistema climático pode passar por mudanças abruptas e irreversíveis uma vez que certos limiares são cruzados. A interrupção da corrente do Golfo, o derretimento acelerado de mantos de gelo maciços, a liberação de metano de permafrost derretido, todos são cenários que têm análogos ainda que em escalas e contextos diferentes na história da Terra e que podem ter consequências de longo alcance e difícil reversão. Considere o período interglacial Eemiano, que ocorreu há cerca de 125 mil anos. As temperaturas globais eram ligeiramente mais quentes do que as temperaturas pré-industriais, e os níveis do mar eram significativamente mais altos, talvez 6 a 9 metros, acima dos níveis atuais. Este período serve como um análogo natural para um futuro próximo,
sob um cenário de aquecimento global moderado. Ele sugere que, mesmo com um aquecimento que pode parecer modesto em comparação com as projeções mais extremas, o derretimento de mantos de gelo polares e o aumento do nível do mar podem ser de uma magnitude que remodelaria drasticamente as nossas costas e deslocaria milhões de pessoas. A história secreta do clima também nos ensina sobre a resiliência e a falta dela dos ecossistemas. Registros de pólen e fósseis mostram como as zonas de vegetação migraram com as mudanças de temperatura, e como algumas espécies foram extintas quando não conseguiram se adaptar ou migrar rápido o suficiente. Hoje, com a velocidade do aquecimento atual, muitos ecossistemas enfrentam uma ameaça sem precedentes, com a possibilidade de extinções em massa e a desestabilização de sistemas biológicos vitais. Em essência, os registros antigos não preveem o futuro de forma literal, mas fornecem um manual de instruções da Terra. Eles nos mostram a gama de comportamentos do sistema climático, os extremos que ele pode alcançar e as velocidades com que pode mudar. Eles demonstram que, embora as variações naturais sejam a norma, a intervenção humana atual está empurrando o sistema para um território desconhecido, para um estado que pode não ter análogo na história recente do planeta. A lição mais potente é a necessidade de cautela e de ação informada. Ignorar esses avisos gravados nas rochas e no gelo seria ignorar a sabedoria de milhões de anos de história planetária. A jornada através da história secreta do clima da Terra é mais que uma mera exploração acadêmica. É uma busca por sabedoria. Os registros antigos, sejam eles as bolhas de ar microscópicas em núcleos de gelo ou as crônicas de fomes medievais, são as vozes silenciosas de um passado profundo, ecoando avisos e insights para o presente. Eles nos mostram que somos parte de um sistema complexo e interconectado, cujo equilíbrio é delicado e cujas mudanças podem ter consequências monumentais. Compreender o clima da Terra em sua totalidade, desde as suas lentas oscilações geológicas até as suas rápidas e abruptas transformações, é fundamental para navegar pelos desafios climáticos que enfrentamos hoje e que moldarão as gerações futuras. É um convite para aprender com o passado, para agir no presente e para proteger o futuro. Se você achou essa exploração da história climática fascinante, curta este vídeo e inscreva-se aí no canal para mais segredos desvendados do nosso planeta.